Fala pessoal, hoje estamos aqui, eu falo hoje porque estou aqui com a presença do Bartô. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que o Bartô adora sair em todos os vídeos que eu fiz, ele quer sair aqui atrás de mim. Então hoje nós, Bartô e eu, vamos te ensinar como responder uma das perguntas mais temidas do processo seletivo, que é: vem cá, me conta as suas qualidades e seus defeitos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo sobre como passar em um processo seletivo e crescer na sua carreira profissional. Eu sou a Carolina Ocubo do Pra Carreiras e nesse vídeo eu quero te ensinar a estratégia por trás de uma boa resposta para essa terrível pergunta. Bem na sua entrevista de emprego, você está com a sua desenvoltura, você está arrasando e de repente o recrutador te pergunta: e fala aí suas qualidades e seus defeitos. Eu sempre recebo mensagens lá no Instagram do Pra Carreiras com o pessoal falando: Carol, como que eu respondo isso? Eu morro de medo de falar dos meus defeitos. Que o pessoal pensa o seguinte: eu vou falar de um defeito e vai que o recrutador fala: ah, não, esse defeito aqui não vai dar não, melhor a gente te eliminar. E em certo ponto, esse medo faz sentido mesmo. Bom, o que a gente precisa lembrar é que qualquer entrevista de emprego não é um bate-papo, mas sim um momento de negociação em que ambas as partes, você também está analisando se faz sentido essa contratação. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, e eu sempre vou bater nessa tecla. Para você conseguir uma posição no mercado de trabalho, você precisa se conhecer bem. Tudo parte do autoconhecimento. Como é que você vai saber que tipo de carreira você quer seguir, que tipo de emprego ou empresa você gostaria de trabalhar, se você não se conhece bem? Como é que você vai se vender para o mercado de trabalho, vai mostrar para o recrutador quanto você é o candidato ou a candidata ideal, se você nem sabe o que você tem de destaque ou de diferencial competitivo? Depois que a gente faz um trabalho de autoconhecimento, a gente fica muito mais seguro e com bons argumentos para qualquer entrevista de emprego. Então eu sugiro você que faça a sua listinha do autoconhecimento. Muita gente me pergunta: Carol, como é que eu desenvolvo meu autoconhecimento? É com a reflexão. Você tem que começar a pensar no seu passado, em situações da sua vida pessoal e profissional, onde você se destacou, pelo que você foi elogiado, onde você teve muita facilidade para fazer alguma coisa que outras pessoas tiveram dificuldade, e o contrário também, onde estava todo mundo fazendo com facilidade e você falava: caramba, eu não consigo fazer isso, eu tô com muita dificuldade. Recebi alguns feedbacks negativos, inclusive, sobre isso acontece, todo mundo tem pontos para melhorar. Analisando todos esses pontos, olhando os seus pontos fortes e os seus pontos fracos que você coloca numa lista, separa aqueles que para você faz sentido você desenvolver, porque tem pontos positivos que a gente tem, mas não interessa tanto para desenvolver para nossa carreira, para aquilo que a gente quer. E tem pontos negativos também que não são o nosso foco em desenvolver. Por exemplo, eu não tenho facilidade com estética, olhar, harmonizar ambientes, mas eu não trabalho com isso, então de repente se eu precisar, eu posso pedir ajuda para alguém. Eu não preciso exatamente desenvolver esse ponto forte, essa habilidade, essa técnica para o que eu quero para minha carreira agora. E aí, analisando todos esses pontos que a gente tem, colocando tudo numa listinha, porque escrever nos obriga a pensar, nos obriga a refletir mais sobre esses pontos. A gente vai para o segundo ponto, que é analisar a empresa e a vaga. E eu já vou te dizendo que em qualquer processo seletivo, esse trabalho precisa ser feito. A gente tem que analisar a empresa, a gente tem que entender a vaga para saber o que a gente tem para oferecer. É aquilo que eu sempre digo: a gente só vai conseguir entender como que dar um match perfeito entre os dois lados se a gente conhecer os dois lados. A gente está querendo vender o nosso trabalho, precisamos entender quem é essa audiência se interessa, o que de tudo que a gente tem faz mais sentido para nossa audiência. Estudando isso, entendendo os matches, eu consigo desenhar quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Que o pessoal fala: eu posso ser desclassificado por determinado ponto negativo? Pode sim, porque se você traz um ponto negativo que é essencial para essa posição, que é super valorizada por essa empresa, você perde muitos pontos aí no seu processo seletivo. Isso pode sim te prejudicar. É por isso que a gente não pode ir para entrevista de emprego às cegas. A gente precisa estudar
sempre muito a empresa e quem é o candidato ideal que eles estão procurando agora. Já vi, já conheço a empresa, já sei quais são os pontos, eu começo a separar aqui de todos os meus pontos fortes e dos meus pontos fracos, aqueles que se encaixam, que dão um match com a vaga em questão. Então trago pontos positivos que são muito importantes para essa área de atuação e pontos negativos que não vão atrapalhar o andamento dessa vaga. E não é só isso por uma questão de venda, mas também porque você não pode trabalhar num lugar em que seus pontos negativos vão ser sempre destacados, ressaltados. Se eu tenho pontos negativos muito fortes, que tenho dificuldade para desenvolver e não quero desenvolver, e essa vaga demanda isso, se eu for trabalhar lá, eu tendo a ser um profissional frustrado, que tenho que me esforçar muito para entregar o mínimo de trabalho, entende? Por isso que essa análise é super importante também para sua felicidade na sua carreira. Separei aí os pontos positivos, os pontos negativos na prática. O que acontece? Umas pessoas chegam e falam assim, me conta aí, né, Carol, quais são os seus pontos positivos? Pontos positivos, maravilha. Gente, olha, eu sou uma pessoa, assim, muito comunicativa, aprendo com facilidade, eu me dou bem com todo mundo, tenho facilidade, criativa, eu penso fora da caixa, sei negociar muito bem, eu gosto de inovar, pôr a mão na massa e tudo mais. Aí ele chega e diz assim, e aí, Carol, agora me fala um pouquinho dos seus pontos negativos. Pontos negativos, né? Aí a pessoa já não se preparou, ela já não sabe, né? Meus pontos negativos, ponto negativo, olha, ou a pessoa não vai saber dizer, ou ela vai dizer ponto negativo que não tem nada a ver, coisas que não são realmente um ponto negativo, que é o caso de falar de falsos defeitos, aqueles defeitos que são na verdade qualidades disfarçadas, como o perfeccionismo. E se você está assistindo esse vídeo e chegou até aqui, nunca mais diga que você é perfeccionista numa entrevista de emprego quando eles te pedirem os seus defeitos, porque primeiro que isso é um clichê, tá todo mundo falando isso, e segundo que perfeccionismo não é um defeito. Perfeccionismo é a vontade de fazer tudo com perfeição. A vontade de fazer tudo com perfeição, será que é um defeito? É a mesma coisa que o workaholic. Meu defeito é que eu sou workaholic, eu trabalho muito. Isso aí um monte de gente está dizendo também. Eu trabalho demais, eu não sei a hora de parar e me dedico muito. Isso é um defeito? Não é um defeito na verdade. O que vai mostrar para o recrutador, para o gestor da área, quando você traz um falso defeito? Primeiro, que você está escondendo os seus defeitos de verdade, e segundo, que talvez você não tenha um bom trabalho de autoconhecimento. Você não se conhece bem, você não se responsabiliza, ou talvez nem enxergue que você tenha defeitos. E na prática, uma pessoa que tem dificuldade de enxergar os seus próprios defeitos é uma pessoa difícil de se relacionar, porque nunca vai assumir os erros. Deu um problema lá na empresa, deu um problema na área, vai tirar o corpo fora. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou perfeccionista, eu não tenho problema, a culpa não é minha. Olha que difícil que é lidar com uma pessoa assim. Quando os recrutadores fazem essas perguntas na entrevista de emprego, eles não estão querendo saber exatamente seus defeitos, suas qualidades. Vocês vão entender, vou trazer sempre mais vídeos aqui sobre isso, que no fundo o mais importante é, por meio destas perguntas, eles descobrirem quem é você em relação às suas habilidades comportamentais. Como é que você se comporta, como é que você se relaciona, se você vai ser uma pessoa fácil de lidar no dia a dia, se você vai ser uma pessoa que vai se relacionar bem com a equipe, com o gestor, que tem os mesmos propósitos, a mesma identidade da empresa. Para não te perguntar de uma maneira tão direta e muitas vezes as pessoas poderem dar um somebody love aí na resposta, porque a pergunta é muito direta, eles fazem essas perguntas aí meio mascaradas, que por meio das respostas eles conseguem descobrir muito sobre você. Então a questão de falar dos defeitos é você trazer sim defeitos que são de verdade. Você pode falar assim com autoconhecimento e mostrando e entendendo que aquilo não vai prejudicar tanto aí a posição. Por exemplo, eu vou falar do meu caso. Quando eu ia para uma entrevista de emprego, eu dizia que eu tenho dificuldades com detalhes. E é mesmo, gente, eu tenho uma dificuldade com detalhes, deixo as coisas passarem, mando e-mail, quando eu falei, esqueci de mandar não sei o que lá, porque eu quero fazer tudo correndo e acabo perdendo no
capricho, no detalhe. Olha que mais madura eu mostrar que eu reconheço que eu tenho essa dificuldade. Eu mostro assim, às vezes mandava e-mail e esquecia alguma coisa, faltava um certo capricho, eu gostava de fazer apresentação de PowerPoint só preto e branco, faltava um pouco isso, assim, isso é importante. Além de eu mostrar que eu reconheço que tenho uma deficiência, eu digo o que eu estou fazendo para desenvolvê-la. Então eu dizia o seguinte, eu tenho essa dificuldade com detalhes, eu quero fazer tudo correndo, tenho dificuldade com o processo, às vezes se a vaga não exigia isso, né? E como eu sei também que eu não tenho isso muito forte também, já não ia para a vaga que precisava disso, e aí eu dizia o que eu estava fazendo. Por isso comecei a fazer aulas de yoga para começar a respirar mais, prestar mais atenção nos detalhes. Eu comecei a fazer palavras cruzadas, coisas pequenas, detalhadas para desenvolver esse meu outro lado, porque entendo que pode impactar negativamente um trabalho em equipe. Olha que resposta mais madura. Nunca diga também que você tem o defeito e pronto, acabou. Meu defeito é que... às vezes eu sou grossa. Meu defeito é que... não gosto de ouvir, a pessoa fica falando, não gosto. Olha, meu defeito é que eu não sou detalhista. Não sou, pronto, acabou. Diga sempre o que você está fazendo para desenvolver essa habilidade. Obviamente, aqui eu falo bastante, também é um outro ponto que eu preciso desenvolver, mas nas entrevistas de emprego você seja objetivo. Tenho esse defeito, estou fazendo isso para desenvolver, enxergo que isso vai contribuir melhor para um trabalho em equipe. Uma última dica que eu dou para você em relação a isso é: leve a mesma quantidade de pontos positivos e pontos a desenvolver. Porque muita gente fala lá um monte de qualidade, chega lá no defeito e fala um só. Pense sempre, uma dica que eu dou pra você quando você for participar de um processo seletivo, pensar em 3. Porque na média eles vão pedir 1, algumas vezes vão te pedir 3, mas aí 3 é meio sacanagem, mas pode acontecer. Então, pra você ficar preparado ou preparada, leve sempre 3 pontos positivos e 3 pontos negativos para sua entrevista de emprego, tá bom? Espero ter conseguido te ajudar e que você nunca mais fique com medo de responder essa pergunta. E aí sim, na sua próxima entrevista de emprego, você vai respirar fundo, não vai ter medo de responder essa pergunta e vai responder com tranquilidade, arrasando aí no seu processo seletivo. Se você gostou desse vídeo, já dá um joinha, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não ficar de fora, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo!